Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo ao episódio 31 da série que está construindo um sistema de controle de estoque do zero em C Sharp. Você já me conhece, né? Eu sou Ranieri Silva e você está aqui para saber como programar melhor. E como eu sempre falo aqui no canal, cara, bora curtir, comentar, compartilhar e fazer perguntas. Cara, faça perguntas para eu te responder, porque elas são muito importantes aqui para o crescimento do canal, é claro, mas também para o seu, cara. E o que vamos fazer hoje na aplicação que a gente está construindo? Bom, agora a gente vai construir um cadastro, uma série de cadastros que utiliza uma técnica de cascateamento de informações, ou seja, quando uma parte depende de outra. Beleza? E quais são os cadastros que a gente vai criar aqui? Bom, o de países, o de estados e o de cidades. Eles são quase muito simples, tá? Explicando. O cadastro de países é simples mesmo, tá? Ele é só o nome do país e um código lá, que é o código internacional daquele país. Ele é muito simples e nesse episódio a gente vai somente explorar esse cadastro já pronto, o código já pronto. Já o cadastro de estados, a gente tem o nome e código do estado, né, o F, e a escolha do país. Aí a coisa muda um pouquinho de figura, um pouquinho mais complexo, porque a gente ainda não viu uma drop-down, aí temos essa novidade. Você vai saber como trabalhar com uma drop-down dentro do MVC. Por isso também, né, como é também bem simples, a gente vai ver o código já pronto. Agora, no cadastro de cidades as coisas mudam um pouco de figura. Ele também é bem simples, mas a gente vai trabalhar bem nele, tá? Por quê? Porque é nele que a gente vai colocar a funcionalidade que interessa, que é o cascateamento, e a gente vai fazer o cascateamento, é até difícil de falar, hein? De drop-downs, tá? Ou seja, o que a gente vai fazer? Quando selecionar o país, a gente vai em seguida listar os estados daquele país. Uma coisa muito simples, mas que muita gente não sabe como fazer, tem dúvidas e é usado pra caramba. Tem muita coisa por aí, muito sistema utilizando esse tipo de técnica, tá? Então você vai usar muito, muito mesmo. Então, chega de blá blá blá, de falar e bora pra ação. Bom, agora a gente está aqui na nossa área de trabalho e a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nosso banco de dados. Então, vamos dar uma olhada. É claro que eu já alterei o banco de dados, né? É óbvio. Então, o que eu fiz? Bom, eu criei uma tabela chamada país, que contém um ID, é claro, nome, um código lá interno dele e se aquele país está ativo. Um estado, ID, nome, a UF, Unidade Federativa, se é ativo, se está ativo, e a indicação do país. E aqui eu criei o foreign key dele. E aqui a cidade, ID, nome, ativo e o ID do estado. Como você pode ver, um está ligado ao outro, sendo esse aqui o pai, né? Então, primeiro o país, depois o estado, que está ligado ao país, e depois a cidade, que está ligada ao estado. Beleza? Então, vamos aqui atualizar. Então, eles estão aqui. Eu também já cadastrei algumas coisas aqui para ficar mais fácil, tá? Então, agora vamos dar uma olhada aqui no código. O código, ele é bem simples, do jeito que ele está agora. A gente vai melhorar e aí é o assunto propriamente desse episódio. Mas eu não posso deixar de falar, pelo menos brevemente, desse código aqui, porque tem coisa que realmente é nova. Então, por exemplo, nós temos aqui o país, que não tem nada demais, né? A gente tem um model aqui, tá, ó, recuperar quantidade, recuperar lista, nada demais. Todos esses models aqui, eles não tem nada demais. Então, vou deixar por enquanto sem falar aqui, tá? Aí, aqui, o controller, país, também é um cadastro muito simples. Então, tem todos esses métodos aqui, esses actions, que são comuns, né? É o da página, recuperar um país por ID, excluir um país por ID, salvar um país, seja alteração ou inclusão. Então isso aqui é muito simples porque esse cadastro é muito simples mesmo. Aí a gente tem aqui o estado, né? Então o estado ele é, digamos assim, o segundo na sucessão aí. Então a gente tem aqui, ó, o index, a gente tem a mesma coisa da página, estado, beleza? A gente tem isso tudo. Só que aqui tem um diferencial. Qual é esse diferencial? A gente tem esse viewbag aqui, ponto países, que está listando todos os
países. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma coisa diferente, que é selecionar o país ao qual aquele estado pertence. Como a gente faz isso? A primeira das coisas é a gente ter os dados. Então, olha só, aí vai uma dica, tá? Sempre recupere os dados pelo controller, tá? Nunca lá na view. A view serve só para apresentar as informações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos aqui, a gente está falando do estado, então vamos lá na view do estado, que aí você vai ver. Opa, não. Esse aqui, não. Essa aqui a gente tem que remover. Não removi. País também, porque não precisa. Não mais. Então a gente tem aqui país, não tem nada demais, eu vou colocar aqui no estado. Pronto. Aí o que a gente tem aqui? Bom, simples, aquilo, né? Todo o grid e tal, e aqui o cadastro, que eu quero mostrar para você. Como eu renderizo um drop-down, ou um combo box, né? Uma lista de opções. Aqui é o primeiro passo, que eu tenho que recuperar de algum lugar, né, essas informações a serem listadas, né? E agora aqui eu tenho que usar um HTML helper chamado dropdown list. Eu posso utilizar também o dropdown list for, mas como a gente não está fazendo visões tipadas, então a gente não pode usar isso, né? Pelo menos não normal, né? Não é a forma mais adequada a gente utilizar. Então a gente utiliza esse cara aqui, que é o drop-down list. Então a gente tem aqui o nome, a gente vai dar um nome, ele é bem parecido, né, com o text box, label e tal. Tá? A diferença é que ele tem um desses parâmetros aqui, que é a recuperação, né? É o select list. Como a gente está recuperando? Olha só, isso aqui é um pulo do gato bem interessante, tá? Como a gente está recuperando aqui no controller e armazenando temporariamente essa informação aqui em países, né? Esse viewbag.países, então a gente, quando estiver na view, que esse é o caso aqui, a gente está recuperando, né, essas informações daquele viewbag.países. E aí a gente está fazendo o quê? Criando esse select list aqui, e o primeiro parâmetro é uma lista qualquer, né? Como isso aqui é dynamic, então eu posso colocar aqui sem problema nenhum. Só que olha que interessante aqui. Os próximos parâmetros são os seguintes, né? Qual é a minha propriedade, que é o ID, né? Lembrando que isso aqui vai renderizar um select e options, né? Elementos HTML. Vou mostrar para você. Então, esse é o primeiro que eu vou selecionar como valor, ou melhor, que eu vou renderizar como valor lá no HTML. E esse aqui é o segundo, né? Que quer dizer qual é o texto que vai ser apresentado na lista. Isso aí, né? Maneiro. Então, desse jeito, ele faz exatamente aquilo que eu preciso, tá? Ele vai mostrar tudo belezinha lá. E o cidade, ele tem dois campos, né, drop-down. Primeiro para selecionar o país e o segundo para selecionar o estado. Então, também lá no controller do cidade, eu vou ter esses dois aqui, ó. Viewbag países, viewbag estados, que eu estou recuperando lá do meu model. Beleza? Então, isso aqui é interessante, cara, porque a gente tem que parar um pouquinho para a gente analisar o que a gente precisa. Sempre quando você estiver criando um cadastro, alguma coisa assim, você para um pouquinho para analisar os pedaços, né? As pedaços ficou legal. Os pedaços, aí você decompõe esse cadastro. E aí você vai conseguir, né? É a tática do dividir para conquistar. Você vai fazer uma coisa que é muito complexa a partir de várias coisas simples. Então divida. Eu estou mostrando aqui para você uma forma bem abrangente, rápida, né? De como você pode dividir. Então estou falando aqui, ó, é um drop-down list. Aí você usa os parâmetros. É claro, a gente tem um help, o help é legal pra caramba, tá? Então, vamos seguir. O que eu quero mostrar para você agora? Vamos ver a operação, tá? Esses cadastros já estão prontos aqui, né? Vamos ver primeiro o cadastro de países. Você vai ver que ele é bem simples. Eu já cadastrei alguns países daqui, tá? Então, a gente tem que, por exemplo, o país Brasil, né? Nosso país. Então, como você pode ver, ele é muito simples, somente 3 campos, tá? E aí a gente tem também o cadastro de estados,
Eu cadastrei alguns aqui, né? New York, Rio de Janeiro, São Paulo e Tóquio, tá? Então, a gente tem o nome, o F, também um texto, e olha aqui, essa é a drop-down. Então, isso que eu quero mostrar para você. Eu vou pressionar F12 aqui e vou posicionar aqui, né? Cliquei nesse carinha aqui para ver o que é que foi renderizado no meu HTML. Ó, é um elemento select do HTML, tá? Olha o ID aqui, o name aqui, que para a gente agora não é importante. Mas olha esses valores aqui e o texto. Tá vendo? É isso que eu quis dizer aqui, quando a gente estava aqui. Nesse drop-down list, vou colocar no outro, né? Para ficar certinho. Esse drop-down list aqui, né? Ele é composto do ID, que é o valor, olha aqui, value, tá vendo? 1, 4, 2, 3, está fora de ordem por ID, porque está em ordem alfabética, tá? E o segundo, ou a segunda propriedade, é esse aqui, é um nome que tem relação, que é o texto que é exibido aqui. Beleza? Então a gente precisa dessas duas informações. E isso aqui é o que a gente vai utilizar. Mas quais são? De onde vem essas propriedades? Bom, propriedade é isso aqui, né? A gente está dentro de model e a gente está recuperando uma lista. Uma lista de quê? País model, né? E aí, esse país model tem o quê? ID, olha que legal. Maluco. Ó, ID é esse campo aqui de ID. E o campo nome é o campo nome que vai ser exibido lá. É esse cara aqui. Viu? Então, como as coisas elas vão se conectando, quando você aprende tal, se acostuma com isso, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, vamos passar aqui, vamos continuar, e agora a gente vai fazer o quê? Esse aqui, de cidades. Eu não cadastrei nenhuma cidade, mas eu vou cadastrar agora, vamos chamar aqui Rio de Janeiro. Olha só. Isso causa um inconveniente, tá? Imagine se nós tivéssemos vários países aqui, tá? Beleza, tá? Vou aqui, Brasil, aí daqui a pouco eu vou aqui, vou selecionar, ó, olha só, ele está mostrando todos os estados de todos os países, indiscriminadamente. Ele não está selecionando um país baseado naquele, ou melhor, o estado baseado naquele país que eu acabei de selecionar. Então, imagine se tivesse, né, na verdade, que um montão de estados. Né? Se tivesse um montão de país, era uma coisa. Agora, um montão de estados. Pô, não é legal, né? Sem contar que eu posso selecionar errado. Eu posso fazer isso aqui, ó. País, Brasil, estado, New York. Nada a ver. Tá errado, né? Então, o correto é Rio de Janeiro ou São Paulo. Nesse caso aqui, Rio de Janeiro. Então, eu posso vir aqui e fazer o cadastro normalmente. Só que é exatamente esse problema que a gente vai endereçar agora, que a gente vai resolver agora, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o cascateamento, vai deixar que somente os estados relacionados ao país selecionado estejam presentes nessa lista aqui. E se não tiver nada, aí a gente inventa. Vamos tentar fazer alguma coisa que seja interessante. Mas o normal é que ele mostre que não tem nada mesmo. O sistema mostra que não tem nada. Então, o que vamos fazer agora? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né? É não preencher esse drop-down aqui logo de cara. Então, vamos lá dar uma olhada aqui. Bom, nós estamos aqui nesse index que é da cidade. Cadastro de estado que a gente precisa. É esse aqui. Pronto. Então, já de cara, a gente não pode selecionar ou recuperar informações e colocar aqui, desse jeito aqui que a gente está fazendo, né? É o estado, né? O que a gente vai fazer é selecionar o país, vai mudar aqui o estado. Então a gente tem que vir aqui e fazer uma jogadinha aqui, ó, fazer isso aqui, pronto. Dessa maneira vai ser gerado um drop-down, só que vazio, sem informação alguma. Só isso aqui já bastaria, mas a gente ainda tem que chegar aqui, né? Pô, para que a gente vai recuperar essa informação aqui, ó, cidade? Essa informação aqui e não utilizar, tá? Isso aí é uma dica também importante, tá? Não deixe rastro de funcionalidades que não são mais daquele jeito, tá? Isso aqui é uma coisa que custa,
custa para o banco de dados. Então, vamos lá. Então, vamos compilar aqui. E aí você vai ver que o resultado é que não vai trazer nada aqui. Bom, essa é a primeira coisa que a gente tem a fazer, tá? Enquanto isso, eu vou deixar atualizando aqui e já vamos fazer a segunda coisa que a gente precisa fazer, que é, por sinal, a parte mais trabalhosa e tal. Vamos lá. A gente agora precisa recuperar os estados conforme o país selecionado. E para isso a gente vai utilizar inicialmente, né, eu gosto sempre de fazer pelo front-end. Então a gente vai fazer pelo front-end, mas não somente aqui nessa parte aqui. A gente vai mexer aqui um pouquinho, né, e vamos mexer também lá nos nossos scripts. Então temos aqui o script do cadastro de cidade. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, primeira coisa, eu quero fazer, vamos lá, dar uma olhada aqui, o nome é DDL_país e eu vou fazer alguma coisa com esse país aqui. Então, vamos aqui, document.on, aí eu coloco aqui o nome do evento, change, quando ele for modificado, e aqui eu vou colocar o nome lá do elemento, o ID, né? E aqui a função. Pronto. Aí eu vou colocar o código aqui. Beleza? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, vamos lá, vamos criar uma variável aqui para ser o próprio item, né, que foi modificado. Aí vamos criar aqui um ID país. E aí a gente vai parseInt. Eu sei que isso aqui deve ter um valor inteiro, né? Então, ddlpaís.val, quer dizer, eu vou obter qual item está selecionado naquela drop-down. É através do val. É claro que eu estou utilizando o jQuery para isso, tá? E ddl estado. Essa ddl estado, eu vou pegar só o componente em si, né? O elemento. ddl estado, porque depois eu vou precisar utilizar de alguma maneira. Beleza. Então, aí eu vou fazer alguma coisa aqui. Vamos primeiro ver se o nosso país está maior do que 0, ou seja, ele foi selecionado lá, tá? Só para a gente ter certeza. Aí vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui a URL. A URL a gente tem que criar, né? Então vamos chamar aqui listar estados. Pronto. Ainda não existe, a gente vai ter que criar. Paramo, que a gente vai ter que criar um post, tá? Então, e aí a gente vai aqui e a gente vai post. Primeiro parâmetro do post é a URL. O segundo parâmetro é um parâmetro, uma informação, né? Dados. Então, vou colocar aqui parâmetro. E o terceiro é a função de resposta. Então, quando tudo deu certo, vai ter um response aqui, tá? E aí, se esse response tiver retornado alguma coisa, response, né? E, vou colocar aqui, ponto length maior que 0, né? Tem que retornar um vetor de lá do meu back-end, tá? A gente ainda não fez, mas vamos fazer uma função lá, um action. Então, ponto length, aqui. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu criei esse DDL estado aqui, né? Então, vamos fazer DDL estado.append. Agora, aqui, eu vou criar uma option. E aqui eu vou finalizar essa option. O que eu vou colocar aqui no meio? Ah, bom, antes disso aqui, eu tenho que colocar o value. Eu vou montar aquilo que é a drop-down, esse aqui, ó, esse template, HTML template, que faria, tá? Então, eu estou criando as options dentro, né? Então, aqui é response, indexado de tal, ponto id, maiúsculo, minúsculo. Da mesma maneira,
response indexado de tal de ponto nome. Beleza. Ah, tá faltando mais uma coisa. Independente do que retornar aqui e tal, vamos fazer isso aqui, empty. Porque senão, imagina, toda vez que a gente selecionar, vai aparecer N vezes, isso aqui vai se multiplicar. Eu seleciono Estados Unidos, vai aparecer só Estados Unidos. Depois Brasil, vai aparecer Estados Unidos e Brasil, porque eu não estou limpando aquela drop-down list. Tá? E por fim, o que eu preciso aqui? Ah, vamos criar aqui um ID país. E aí eu vou colocar isso aqui, ID underline país. Tá? Só que aqui, como é um post, a gente está sempre fazendo isso, a gente tem que adicionar essa função aqui, para ele adicionar o atributo lá de anti-forgery, tá? Então isso aqui é importante. Agora a gente vai precisar alterar só aqui, ó, esse cara aqui, o index. A gente vai criar a URL propriamente dita, tá? Eu vou copiar aqui, é claro, né? E vou chamar aqui recuperar estados do país. Pronto. Só que aí eu vou colocar aqui no estado. Pronto. Aí esse nome aqui, esse action, eu vou lá no controller estado, ok? Ah, vamos ver ali. Eu coloquei isso mesmo, eu coloquei no... Não sei porque que eu fechei isso aqui. É, cada estado, então tá aqui. Então aqui eu vou ter que incluir esse cara. Como ele é parecido com esse aqui, então copio aqui, pronto. E agora, o que eu vou fazer? ID país. Pronto. Pronto não, né? Ainda falta uma coisa aqui. Eu tenho que fazer de alguma maneira que receba essa informação também. Então eu vou modificar esse recuperar lista aqui. Então vamos lá. A gente ainda não tem, ó. F12 aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Vou incluir um aqui. Então o padrão dele é 0. Tá? É um inteiro e tem por padrão 0. E aí eu vou fazer algo similar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, jogar aqui, porque é um pouco parecido. Se esse cara aqui for maior do que 0, aí sim eu vou fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Eu só preciso de uma coisa aqui. Qual é? É o ID país. Pronto. E esse campo aqui, só para ter certeza, vamos ver aqui. A gente tem no estado, a gente tem o ID underline país. Então, é isso aí mesmo. Então, isso aqui que a gente precisa informar aqui. Só que ainda está faltando mais uma coisa, né? Digamos se ele seja usado em conjunto, em algum outro canto aqui, né? Então, é bom a gente fazer isso aqui. Vamos lá. Se, ou vamos lá, string.snu or empty, se for, ou melhor, não tiver nenhuma string ali, nada, né? Estiver tudo, nenhum filtro, então eu vou where. Se não, eu vou de end. Tá? Isso aqui é bem importante, porque senão os filtros não vão funcionar em sequência, né? Um depois do outro. É interessante, né? Vamos deixar os filtros próximos uns aos outros. Pronto, aqui. Então aqui ele inicia o filtro, se for o caso, e se não, ele vai ter aqui um where, né? Ou end, se já tiver inicializado o filtro. Beleza. Então vem aqui, string format. O resto não tem problema não, é desse jeito aqui mesmo. Bom, beleza.
Então isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente já terminou. Vamos testar, né? Vamos lá. Então agora a gente vai logar novamente. Pronto, estamos aqui nesse cadastro, né? A gente já selecionou alguma coisa aqui antes, né? Como você pode ver, logo de cara ele aparece assim, em branco. Então a gente vai selecionar aqui, Canadá, não tem nada. Brasil, tem que aparecer alguma coisa. Ó, Estados Unidos, ó, não apareceu. Ah, vamos ver. Shift F5. Brasil, e não está funcionando. Será que eu salvei tudo? Vamos ver. Ó, está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ah, só que ele está retornando nada. É, claro, é isso aí. O segundo, ele retornou, só que ele não está preenchendo aqui. Tá? Ah, tem um bug ali, ó. E is not defined. Ah, então vamos lá. Tem um bug aqui. Ah, eu coloquei em maiúsculo. Olha, isso aqui é um problema, tá? Uma coisa muito simples, mas que é bem complicado da gente encontrar, tá? Ó, agora sim. Canadá, nada. Estados Unidos, New York. Japão, Tóquio. Olha que legal. É isso aqui que a gente precisa, viu? Então, a partir de uma coisa que a gente selecionou, a outra já foi automaticamente selecionada. Então, vou colocar aqui São José dos Campos, país, opa, estado, São Paulo, e salvar. Vamos ver. Ó, Brasil, São Paulo. Brasil, Rio de Janeiro. Viu? Brasil, São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro. Pronto. É isso aqui que a gente precisa. Como você pode ver, não foi a coisa mais complicada da gente fazer, tá? Só que ainda assim tem um negocinho, pô, meio esquisito, né? Quando a gente está criando aqui, bom, fica isso aqui, ó. Ó que legal. A última vez que a gente selecionou o país, ela vai ficar aqui. Então isso aqui não é muito legal. A gente pode resolver isso aqui. Vamos resolver como? Vamos pensar, né? Toda vez que a gente abrir isso aqui, a gente tem que ver se já tem informação aqui, né, preenchida, e aí sim a gente pode habilitar isso aqui ou não. Então a gente pode seguir por essa linha. Eu acho que é bem interessante. Eu gosto de habilitar e desabilitar as funcionalidades, porque fica mais claro assim para o usuário. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Bom, vamos primeiro ver. Esse evento aqui, né, set dados form, acontece na hora que a gente está exibindo esse form pequenininho aqui, né? Esse pop-up. Então vamos fazer alguma coisa ali. Primeira coisa, eu tenho que ver se tem informação nesse ID estado aqui, eu vou deixar habilitado. Se não tem, eu vou deixar desabilitado. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. E como a gente habilita ou desabilita? Bom, vamos lá. Vamos colocar um próximo ao outro para ficar mais simples da gente entender. Então, eu posso utilizar um carinha, né? Um prop, porque aí eu vou dizer qual propriedade disable, ok? E aí eu vou dizer aqui o que eu quero indicar como um estado desabilitado. Como eu vou desabilitar ou quando eu vou desabilitar. Bom, esse cara aqui eu vou desabilitar se o valor for menor ou igual a zero, né? Não tem nada selecionado, ou esse valor aqui, né? Também, opa, sem querer eu copiei e fiz a cópia ali de novo, de toda a linha. For igual a undefined. Aí eu vou desabilitar esse cara aqui.
Mas isso ainda não é o suficiente. Isso aqui é só na hora que a gente estiver incluindo. Agora imagina se a gente já está alterando ou alguma coisa assim. A gente pega um Canadá, olha só. Né? Vai aparecer, também seria interessante a gente fazer isso. Então já copiei aqui e vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer aqui já direto. Falso. Mas vamos ver, falso não, aqui vai ser true. Já vamos desabilitar de cara. E aí depois, se ele retornou informações, aí a gente vai falso aqui. Entendeu? Então vamos lá. 5 aqui para atualizar. Então, ó, isso aí, já de cara já aparece desabilitado. Aí eu venho aqui Brasil. Ó. Aí eu venho aqui Canadá. Olha que legal. Estados Unidos, Japão, Canadá. Viu? Olha que maneiro. Então a gente já tem uma funcionalidade, como você pode ver, toda feita em Ajax, tá? Então a gente seleciona as informações e a gente está enviando e recebendo um pacote bem pequeno, não é um pacote grande. Vamos ver aqui o tamanho desse, ó. 464 bytes. É claro que isso vai variar em função do tamanho das informações que você está trafegando, mas isso é para você ver que o tamanho é pequeno. Tá? De repente tenha, sei lá, 1 KB, 2 KB, o que você vai precisar trafegar. Então essa técnica é uma técnica profissional, uma técnica muito interessante e agora você sabe utilizar num sistema real. Show de bola, né? É isso aí, my friend, padawan, desenvolvedor. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha sido muito útil para você. Se foi, é claro, né? Dá aquela curtida aqui para ajudar aqui o canal, tá bom? E se não foi, fala comigo, fala que eu te escuto. E te vejo no próximo episódio e que a força esteja com você.